Bom dia, me chamo Evgeny Pashensov. Sou professor titular da Universidade Estatal de Moscou. Hoje vou falar sobre os aspectos internacionais da crise em Ucrânia. O plano Ucrânia, provocação internacional e sincronização de ações estratégicas em escala global e temporal. A provocação de natureza estratégica, ou seja, um conjunto de ações que visam desestabilizar a situação na Ucrânia, tem um limite temporal, está sincronizada com outras ações em escala global, apresenta relativa semelhança com outros conflitos, no que concerne aos meios e métodos para alcançar objetivos. O objetivo da provocação. A principal meta da provocação é criar uma longa e sangrenta guerra civil na Ucrânia, coagindo a Rússia a intervir com forças de manutenção de paz em larga escala para cessar as hostilidades. Tal intervenção será estrategicamente apresentada pela mídia internacional, sob a direção estatal dos EUA, como uma agressão imperialista por parte da Rússia, tanto a provocação do conflito quanto a da intervenção. Primeiro, prejudicarão as relações da Rússia com a União Europeia, gradualmente empurrarão a Europa para a dependência do gás liquefeito dos EUA e em seguida da Austrália. Segundo, estimularão medidas para fortalecer a OTAN, incluindo uma nova rodada de corrida armamentista. Nos últimos 2 anos, o orçamento do Pentágono foi reduzido a cerca de 150 bilhões de dólares, causando muita preocupação para a indústria armamentista. Terceiro, servirão de argumento para responsabilizar a Rússia pelo inevitável colapso do sistema financeiro global, embora o déficit orçamental, a especulação financeira e os excessivos gastos militares dos EUA, cerca de 40% de todos os gastos globais, são as principais causas desse colapso. De acordo com Paul Craig Roberts, ex-secretário assistente de Tesouro na administração Reagan, o plano de recuo de Washington, caso os EUA não consigam manter o controle sobre toda a Ucrânia, consiste em sacrificar o país como uma eminente invasão russa. Deste modo, será possível endemonizar a Rússia e possibilitar o aumento dos gastos militares da OTAN. O prêmio de recuo é uma nova guerra fria e trilhões de dólares para a indústria armamentista. Escala temporal. O momento para a provocação foi estrategicamente planejado, levando em conta que o governo russo estava de mãos atadas devido ao começo das Olimpíadas de Inverno em Sochi. Considerando a evolução dos acontecimentos no cenário político ucraniano, faz-se necessário mencionar que o regime do presidente Viktor Yanukovych já estava suficientemente desgastado por uma série de medidas impopulares, o que tornou possível o justo desencadeamento de manifestações populares. Entretanto, em um determinado momento em Kiev e no Ocidente, os protestos foram transformados em manifestações de violência contra o poder legal, apoiando-se em interações sincronizadas entre provocadores infiltrados na estrutura governamental e fações ultranacionalistas e neonazistas. Observemos que esta não é a primeira vez que provocações são coordenadas como os Jogos Olímpicos. Durante as Olimpíadas de Pequim, em agosto de 28, tropas de Geórgia, que por vários anos investiu no
rearmamento, principalmente com recursos oriundos dos EUA, e treinou seus militares sob a supervisão de instrutores norte-americanos. Deram início a um bombardeio massivo na região de Tskinvali, capital da Ossétia do Sul, coincidentemente no mesmo dia da abertura dos Jogos. Apesar dos planos de Washington terem fracassado, tecnicamente eles obtiveram êxito, originando mais um conflito sangrento, consequências globais. Em geral, o momento escolhido para as últimas provocações foi condicionado pelo agravamento de várias contradições econômicas e políticas no cenário internacional. O equilíbrio de poder gradualmente está se alterando em prejuízo dos círculos dirigentes estadunidenses. Neste ano, os EUA podem perder seu status como a maior economia do mundo, posição que eles ocupam desde 1880, segundo um programa comparativo internacional vinculado ao Banco Mundial. Vale destacar que a República Popular da China já ultrapassou os Estados Unidos no volume de comércio internacional e de produção industrial. Sincronização de ações estratégicas em várias regiões do globo ao longo dos Jogos Olímpicos de Sochi. 23 de fevereiro de 2014. E logo após a sua conclusão. Ucrânia. Os protestos começaram na Praça Maidan em 21 de novembro de 2013 como resposta à suspensão pelo governo ucraniano das preparações para a assinatura de um acordo de associação entre a Ucrânia e a União Europeia. As manifestações atingiram o seu auge em 22 de fevereiro de 2014, quando nacionalistas radicais depuseram o então presidente Viktor Yanukovych. Venezuela. Os distúrbios eclodiram no país em 4 de fevereiro de 2014, atingindo seu auge em 12 de fevereiro, durante as celebrações do Dia Nacional da Juventude. Muitos fatores se assemelham aos protestos de Kiev, dentre eles o uso da força pela oposição, inclusive a utilização de coquetéis Molotov, as campanhas contrárias ao governo de Nicolás Maduro nos meios internacionais de comunicação e a ativa atuação dos EUA. Após os Jogos Olímpicos de Sochi, observou-se um certo declínio na dimensão dos protestos, mas na medida que a situação na parte oriental da Ucrânia se agravou, as tensões voltaram a crescer. China. No dia 1º de março de 2014, por volta das 21, um grupo de 2 homens mascarados e armados com facas de 60 a 70 centímetros invadiram a estação ferroviária de Kunming, atacando os passageiros que ali estavam. Ao todo, 29 foram mortos e 143 feridos. Este foi o maior atentado terrorista no país desde 1998. Os ataques foram planejados por um grupo de separatistas uigures. Segundo testemunhas, em 21, um grupo de muçulmanos uigures da região da Xinjiang foram treinados nas bases de Bin Laden com o objetivo de atacar a China. A Central de Inteligência dos EUA não só estava ciente dos ataques, como também os apoiou
prevendo ter uma base de apoio em uma eventual guerra com um país. O momento dos ataques coincidiu com as discussões sobre a situação ucraniana no Conselho de Segurança das Nações Unidas. O atentado dificultou o posicionamento da China em relação às complexas circunstâncias relacionadas à realização do referendo na Crimeia e à adesão jurídica deste território à Federação Russa. No entanto, as últimas ações do governo chinês mostram que esse tipo de pressão não trará resultados. Isso dificultará ainda mais as relações do país com os EUA, o que não corresponde aos seus interesses nacionais nem aos esforços da segurança internacional. Um segundo atentado terrorista e outro indício do vínculo entre os ataques promovidos por separatistas uigures e os autores da provocação internacional na Ucrânia. Como consequência de uma explosão na estação de trem em Urumqi, capital da região autônoma do Xinjiang, 3 pessoas foram mortas e 79 ficaram feridas. Segundo Rafael Pantucci, pesquisador dos maiores centros analíticos russos do Reino Unido na área de segurança, tais problemas já existiam no Xinjiang, mas com um escopo muito menor. Em entrevista à BBC, ele acrescentou que os ataques estão se profissionalizando, sendo direcionados a alvos maiores. Vale observar que o profissionalismo dos ataques surpreendentemente coincide com os objetivos do plano Ucrânia. Turquia. Eventos coordenados com as provocações na Ucrânia visaram desestabilizar ainda mais a situação no Oriente Médio. Como resultado do vazamento de informações sigilosas, tornou-se público que em 13 de março, o ministro de Relações Exteriores, Ahmet Davutoglu, reuniu-se com representantes das Forças Armadas e do Serviço Secreto Turco. Durante o encontro, Davutoglu afirmou que o primeiro-ministro Recep Erdogan teria cogitado um ataque ao túmulo de Salman Shah, localizado no território da Síria. Ainda em 5 de agosto de 2013, Erdogan declarou: "O túmulo de Salman e a terra em torno dela são nosso território. Não podemos ignorar qualquer ato hostil contra o monumento. Cada ato, desde como se fosse uma ataque contra o nosso território, contra o território da OTAN. Cada de nós sabe o seu dever e será feito o que for necessário." Em uma reunião no Ministério das Relações Exteriores, Davutoglu também deixou claro que o secretário de Estado dos EUA, John Kerry, apoia a intervenção turca na condição de que se encontre o pretexto mais satisfatório possível. Eis que eles encontraram a explosão dos próprios santuários. Davutoglu também lamentou que a Turquia não tenha intervisto na Síria em 2012, quando, suas palavras, quando Damasco estava quase tão enfraquecida quanto a Líbia. Síria, outro país. Em 17 de março foi anunciado que os Estados Unidos iriam suspender as relações diplomáticas com o país, além dos trabalhos da Embaixada da Síria e dos consulados em seu território. Naturalmente, se tais ações são planejadas, mesmo se admitirmos ser o envolvimento direito dos EUA, Washington eliminará até mesmo os mínimos canais de negociação com Damasco. Deste modo, a possibilidade de um acordo praticamente se esvaiu.
Posteriormente, os rebeldes anunciaram terem recebido os mais modernos armamentos antitanques dos EUA, o que certamente levará à alteração da correlação de forças no conflito. A Rússia, a assim chamada posição liberal, há muito tempo rompeu com o melhor da herança histórica do liberalismo. Ela está intimamente ligada aos círculos oligárquicos do Ocidente, pronto para lutar pela liberdade ao lado de nazistas, a julgar a eleição pelas autoridades de Kiev. Não há nada que de bom na apresentação enviesada sobre os acontecimentos na Ucrânia. Infelizmente, muitas vezes, ela não só conhecida como posição oficial de Washington, como é também fabricada nos Ocidente e reproduzida por líderes da oposição liberal. Este fato lamentável é admitido nas páginas da famosa revista liberal americana New Republic Kevin Rothrock. Vale destacar que o governo dos EUA publicou uma lista de pessoas sujeitas a sanções devido aos eventos na Crimeia, logo após o The New York Times publicar um artigo assinado por famoso membro da oposição liberal Alexei Navalny, intitulado Como Punir Putin. No artigo foram mencionados todos os 4 membros do círculo interno de Putin, o que chamou a atenção do ministro das Finanças norte-americano. Métodos. Dentre os principais métodos utilizados nos eventos mencionados, devem-se destacar as manifestações públicas transformadas em confrontos armados contra o governo, a fabricação de vítimas fatais. Este último contou com o uso de franco-atiradores durante o confronto na Praça Maidan e a prática dos chamados assassinatos desmotivados, ou seja, disparos aleatórios contra os transeuntes em Caracas e a fabricação das primeiras vítimas em massa do regime da Bashar Assad, exibidas com entusiasmo pela maioria dos meios de comunicação comerciais internacionais. Aqui entra a política de alianças estratégicas com monarquias teocráticas e fanáticos religiosos armados no Oriente Médio, assim como reaccionários na Venezuela e na Ucrânia, incluindo elementos neonazistas. Utiliza-se a mais primitiva e maciça propaganda em escala global, jamais vista nem no período da Guerra Fria, somada a uma limitada pressão econômica por meio da introdução de sanções sobre a Rússia. A análise crítica da crise ucraniana nos permite constatar a interrelação entre os acontecimentos em diversas regiões do globo e a política estratégica de Washington, ainda que à primeira vista tal vínculo não seja tão evidente. Muito graças por sua atenção.